Bem-vindo ao canal. Vamos hoje ver mais 2 livros da Bíblia, que são as 2 cartas que foram escritas por Pedro. Pedro é certamente o mais conhecido e mais destacado dos 12 discípulos de Jesus. Ele foi a pessoa com quem Jesus mais conversou. Pedro era muito próximo a Jesus e isso proporcionou a ele o privilégio de participar de alguns momentos muito especiais na vida de Jesus, como a ressurreição da filha de Jairo, o Monte da Transfiguração, que é inclusive relembrado por Pedro numa dessas suas cartas, e também as agonias que Jesus enfrentou ali no Jardim do Getsêmani. Ele teve a ruim marca de ter negado a Jesus. Isso por 3 vezes, durante o julgamento de Jesus lá no Sinédrio. Mas é maravilhoso ver que, após a sua ressurreição, Jesus dá a Pedro a oportunidade dele confessar os seus pecados e ter a sua vida mudada. E o Pedro que nós vemos no livro de Atos é um Pedro totalmente diferente daquele que nós encontramos nos evangelhos. Pedro foi crucificado, mas no momento da sua crucificação ele disse que não era digno de ter a mesma morte que o seu Salvador havia tido. E ele mandou então que ele fosse crucificado de cabeça para baixo, sendo esta a forma como esse grande apóstolo de Cristo, como uma das colunas da igreja e como um dos maiores cristãos de todos os tempos, veio a honrar o nome de Jesus, entregando a sua vida pela sua fé que ele tinha no seu Cristo Salvador. Naturalmente que a vida de Pedro serve de inspiração para nós, pois no encontro verdadeiro com Jesus nós podemos ser transformados. Precisamos corrigir algumas atitudes, às vezes em que falhamos, em que negamos a Jesus com as nossas atitudes, e dar a volta por cima, e viver e pregar o Evangelho com coragem, com intrepidez, com ousadia, e se preciso for, estarmos dispostos inclusive a entregarmos literalmente a nossa vida por amor ao nome de Jesus. O que levou Pedro a escrever a sua primeira carta foi tentar encorajar os cristãos a permanecerem fiéis a Cristo apesar da perseguição. E ela serviu naturalmente de estímulo para as pessoas, pois elas entenderam que o exemplo que elas precisavam seguir era o exemplo do próprio Cristo, como Pedro ensina nessa sua carta. Porque Jesus também foi perseguido, e a Bíblia diz que felizes são os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí o apóstolo nos ensina que se nós formos perseguidos por sermos cristãos, nós precisamos nos alegrar, nos regozijar, porque na verdade é um privilégio nós sofrermos por causa de Cristo. Pedro ser conhecido também como o apóstolo da esperança, porque ele renova essa qualidade no coração dos cristãos ao dizerem que há recompensa para aqueles que forem fiéis a Cristo. A palavra sofrimento aparece 12 vezes nessa epístola. Isso é mais do que em todas as outras epístolas juntas do Novo Testamento. E Pedro frisa então nesse seu texto que vale a pena sofrer, mesmo que injustamente, por conta de Cristo. Nesta carta, nós encontramos conhecidíssimos versículos, como os que dizem que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas fomos resgatados com o precioso sangue de um cordeiro puro, Jesus. Também o texto que diz que seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O texto que afirma que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido por Deus para anunciarmos as virtudes dele que nos chamou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. E também aquele texto que diz que nós devemos estar sempre prontos a responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança que há em nós, e aquele que afirma que o amor cobre uma multidão de pecados. E também neste livro nós encontramos a descrição de que precisamos nos humilhar debaixo da mão de Deus para que Ele nos exalte no tempo certo, que precisamos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade porque Ele tem cuidado de nós, e também o texto que precisamos estar vigilantes, já que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
Mas o versículo que eu gostaria de destacar está no capítulo 2, versículo 21, em que ele diz que Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos o exemplo, para que possamos seguir os seus passos. Jesus já deixou adiante de nós o modelo a ser seguido. Jesus já deixou as pegadas que nós precisamos apenas segui-las e pisar sobre as suas próprias pegadas. Jesus é nosso exemplo em tudo. Então, numa dúvida de como proceder, numa questão em que você não sabe perfeitamente de que modo agir, pensa em Jesus. Imagine o que em seus passos faria Jesus. E isso certamente ajudará você a tomar a decisão correta de que maneira proceder. Jesus deixou o exemplo, Jesus deixou as pegadas. Ande nelas e você será feliz. Já a segunda carta de Pedro teve a sua escrita motivada por conta do surgimento de falsos profetas na igreja que estavam deturpando a palavra de Deus e dizendo que as palavras deles, dos homens, era mais interessante, era mais correta, era mais certa do que a palavra de Deus. E Pedro então deseja encorajar os fiéis cristãos a permanecerem unidos e firmados na palavra de Deus e não nas palavras dos homens. E por isso é extremamente importante a gente ter um conhecimento maior, mais amplo, mais adequado e mais abrangente da palavra de Deus. Pois nós temos vivido dias também em que pessoas surgem e se apresentam como mestres, se apresentam como cristãos e na verdade não são. E deturpam, distorcem, mudam a palavra de Deus. E se nós não a conhecermos perfeitamente, nós seremos facilmente enganados. E Pedro termina dizendo da certeza que precisamos ter da volta de Jesus. E esta deve ser o maior estímulo para vivermos uma vida santa. Jesus vai voltar, o seu retorno está muito próximo. E é preciso, então, estar pronto para este momento. E alguns versículos conhecidos de 2 Pedro são os que dizem, por exemplo, que toda a profecia não foi dada por vontade humana, mas ela foi produzida por uma inspiração do Espírito Santo de Deus por meio de homens santos. O texto que diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. O texto que fala que no fim do mundo os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo em fogo se desfarão. E a promessa maravilhosa de que Deus tem criado para nós novos céus e nova terra onde habita a justiça. Mas o texto que eu gostaria de destacar é o último versículo desta carta, capítulo 3, versículo 18, em que Pedro diz: antes cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o desafio que precisa permanecer constantemente para todos nós. Aquilo que nós conhecemos de Cristo já é muito bom, mas não é suficiente. É nosso objetivo continuar aprendendo mais sobre Jesus, com Jesus e de Jesus todos os dias. Eu digo não simplesmente aprender sobre Jesus, porque isso a gente aprende lendo sobre Ele. Mas eu digo aprender de Jesus. E isso a gente só aprende no nosso relacionamento com Ele. Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero você na próxima semana para a gente continuar esta série de resumos de todos os livros da Palavra de Deus. Um abraço e até lá.